Olha, eu tô tão atrasado pra gravar esse vídeo, tô tão atrasado, né? Porque hoje eu tive que acordar cedo pra fazer um monte de coisa, né? Então só agora eu consegui ter tempo pra gravar. Mas que importa, né? Isso daqui é o de menos, né? E o que vai tirar a nossa felicidade no dia de hoje, né? Nada. Meu, como é bom ganhar. Como é bom ganhar, como é bom você ganhar fora de casa. Quer dizer, fora de casa, o Santos jogou, vamos dizer que era mais um campo neutro do que fora de casa, porque o Flamengo jogou com o mandante, jogou, mas não jogou no Maracanã, jogou no Mané Garrincha, né? Foi fora do Maracanã, mas com o mano do Flamengo. Mas, vamos se considerar assim mais um campo neutro, né? Mas com a maioria a favor do Flamengo, mais torcedores do Flamengo do que do Santos, mas isso foi o de menos e o Santos consegue ganhar, né, o jogo fazendo um bom jogo, jogando bem, jogando com vontade. O Santos ganhou. O Santos não ganhou de sorte, não ganhou porque aconteceu alguma coisa que fez o Santos ganhar. O Santos ganhou porque mereceu. O Santos ganhou porque se impôs diante do Flamengo, foi lá, jogou bem, fez um bom jogo e fez o que precisava fazer para conseguir a vitória. Meu, nós estamos muito felizes, muito felizes e nada vai tirar nossa felicidade no dia de hoje. A gente tem que começar falando da torcida que mais uma vez fez uma coisa muito legal de se ver. Assim, a torcida lá lotando o setor da torcida visitante, né, que é a torcida do Santos, no caso, que o Flamengo estava jogando com um mandante, né? Então, no caso, o Santos, né, estava como visitante, torcida na torcida visitante, mas lotou a parte da torcida visitante, foi lá, né, apoiou o elenco todo, todos os jogadores quando saíram do hotel, foram lá, fizeram uma festa absurda, né? E tava lá apoiando o time, apoiando, incentivando o Santos. Desde o primeiro até o último minuto, a torcida tá fazendo a sua parte mais uma vez, não tá fazendo só na Vila Belmiro, tá fazendo a sua parte fora da Vila Belmiro também, né? Faz a sua parte sempre. E isso, como eu sempre falo aqui, para bater palma, tira o chapéu pra torcida, né? Mas o mais legal ainda, o mais legal de se ver é a gente tá vendo e tá percebendo que não é só isso, mas que o Santos também tá fazendo a sua parte, né? O Santos está fazendo o que ele tem que fazer para recompensar todo esse apoio que está recebendo. E tá dando certo. Tá dando certo. O Santos foi lá, fez um bom jogo, foi para cima, sabe? Quis jogar e assim conseguiu a vitória. Conseguiu a vitória por merecimento, mereceu ganhar, né? Jogou bem desde o começo do jogo até o final, né? É claro, o Santos jogou bem, o Santos foi para cima no começo do jogo. Aos poucos o Flamengo foi se soltando, aos poucos o Flamengo foi querendo a partida, aos poucos o Flamengo conseguiu se soltar, conseguiu chegar e chegou, né? Foi lá, fez 1-0 com o Pedro, né? O goleiro do Flamengo, quer dizer, o goleiro, o jogador do Flamengo que fez o gol do Flamengo foi o Pedro, né? Mas o gol do Flamengo não fez o Santos se abater, não fez o Santos se abalar. O Santos continuou indo para cima, continuou querendo o jogo e assim conseguiu empatar com o Nonato, né? Aliás, primeiro gol do Nonato, esperamos, né, que no caso seja o primeiro de muitos, né, que no caso ele venha de fato, que ele tenha vindo de fato, né, para reforçar, né, porque a gente sempre fala que não é contratar para falar que contratou, é contratar para reforçar, né? E ele tá mostrando isso, mostrou isso ontem mais uma vez, fez um gol, né, fez o gol de empate, mas não tem só que dar mérito pro Nonato pelo gol, mas também pelo jogo em si dele, que ele teve um jogo seguro, ele teve uma partida segura, ele teve uma boa atuação, teve uma atuação segura, então isso a gente tem que falar aqui. Ele fez uma boa partida, não só pelo gol, mas pela atuação dele no jogo em si, né? O Santos soube fazer um bom jogo. Quando o Flamengo chegou, quando o Flamengo chegava, o Santos conseguia se defender bem, conseguia se manter sólido na defesa, com uma defesa sólida, para não sofrer mais gols, né? E no caso não ter tido um resultado diferente, que seria um resultado pior, né? Claro. Né? Mas não vamos falar um resultado pior, né? Porque o resultado não foi bom, muito pelo contrário, o resultado foi ótimo. Mas enfim, vamos falar assim, para não ter um resultado ruim. O Santos fez o que precisava fazer quando o Flamengo chegava, para se manter firme na defesa, para se manter sólido, para não levar mais gols, né? E não ter um resultado ruim, para a partida não ter um resultado ruim, né? Enfim, mas aí o Santos vai lá, empata, né? O Santos chega, empata com o Nonato. Depois disso, o Flamengo fica com um jogador a menos, né?
o Santos fica com um jogador a mais, né? Desde o segundo tempo, quer dizer, do segundo tempo não, desde quase um pouquinho depois da metade, né, do primeiro tempo, né, se eu não me engano, desde um pouco depois da metade do primeiro tempo, mas pro final do primeiro tempo, até o jogo todo, o Santos tem um jogador a mais, né? O Santos, a gente podia concluir que ter um jogador a mais ia fazer com que o Santos tivesse mais o controle da partida. Não foi bem isso. O Santos teve mais a bola, teve, mas não soube direito o que fazer com ela, né? A gente tem que ser sincero aqui e analisar todos os pontos. O Santos teve mais a bola, mas não soube muito bem o que fazer com ela, né? O Flamengo conseguiu se fechar bem. Mesmo estando com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu se fechar bem para, né, não ter um resultado ruim. Mas isso não foi o suficiente, porque o Flamengo teve um resultado ruim. Ruim que no caso foi ótimo para o Santos, né? Isso não foi o suficiente para o Flamengo se fechou, mas não foi o suficiente porque o Santos, quando o Joaquim chega na bola e faz aquele gol, ele pega naquela bola para fazer aquele gol com uma felicidade absurda, com uma felicidade absurda que a gente não tem como descrever. A felicidade do Joaquim na hora de fazer aquele gol, na hora de chutar aquela bola para marcar o golaço que ele marcou. Foi literalmente uma pintura o gol do Joaquim no Mané Garrincha. Uma pintura, uma felicidade absurda. Absurda a felicidade do Joaquim para marcar o gol da virada e o Santos ganhar esse jogo. Né? Mas é claro, o Santos teve mais chances além dessas, né? Que poderia ter tido um resultado até melhor do que esse. Poderia ter tido um placar maior do que 2-1 pro Santos. Mas de qualquer jeito, vitória, né? Vitória. O que importa, o que interessa é isso, a vitória, né? Isso é o que é o importante. O Santos ganhou do Flamengo. O Santos ganhou do Flamengo. Eu não tô falando porque ganhou do Flamengo. Não é isso que eu quis dizer. É porque assim, analisando a situação dos dois times, o Flamengo na parte de cima na tabela, brigando pelas primeiras posições, né? Assim, tentando, né, de qualquer jeito, assim, vaga na Libertadores, né? Tá nessa briga por vaga na Libertadores. Não vamos falar brigando para ser campeão, porque acho que isso o Flamengo não tem mais condição por conta da situação que tá, né? Quem tem mais chance é o Botafogo, né? Mas, aliás, até falando dessa questão do Botafogo, ontem o jogo do Botafogo foi incrível, né? O Botafogo abre 3-0 para depois o Flamengo virar para 4-3, né? Foi, assim, épico essa partida do Botafogo com o Palmeiras. Mas tá, isso não é o que interessa aqui. Isso não vem ao caso. Só tô falando isso, né, por causa que eu tava falando do Flamengo, né, mas enfim. Né, eu quis dizer, o Flamengo não tem condição de ser campeão. Não. Quem tem mais condição é o Botafogo, mas agora tá com menos condição do que tinha, né, por causa da partida de ontem, né? O Palmeiras chegou perto e tá nessa briga aí para ser campeão, mas a briga do Flamengo é Libertadores, uma vaga direta na Libertadores. Essa é a briga do Flamengo no campeonato, uma vaga direta na Libertadores. O Santos brigando para ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Então é isso que eu tô comparando, né? E o Santos consegue ganhar um jogo desse com o Flamengo, que é o Flamengo no momento que está, o Santos ganhando desse Flamengo, do Flamengo que tem o time que tem agora, né? Se comparando a situação que o Santos está vivendo, claro que a gente tem que enfatizar que o Santos está jogando bem, muito, muito, muito melhor do que estava jogando antes, né? Porque a gente já viu diversos jogos aqui que era de chorar, né? Que eu ficava falando do jogo aqui, que só faltava eu chorar aqui na frente, né, para vocês. E quem disse que eu não chorava, né? Poderia não chorar na frente da câmera, mas assim, quando, né, na hora do jogo, vendo o Santos perder do jeito que o Santos estava perdendo, os jogos que perdeu, como do Cruzeiro, do América, enfim, de vários outros times, do Cruzeiro, do América, vários jogos no primeiro turno, todas as goleadas que o Santos levou no primeiro turno, né, do São Paulo, né, o 7-1 que o Santos levou do Inter,
né? É claro que depois do Santos ter levado, antes do Santos ter levado 7-1 do Inter, o Santos estava jogando melhor, mas aquele jogo contra o Inter foi horrível, né? Parece que toda a disposição que o Santos tinha conseguido, o Santos tinha jogado no lixo. Mas depois o Santos consegue recuperar essa disposição logo depois contra o Curitiba e depois também contra o Flamengo, né? Contra o Corinthians, né, foi mais assim. O Santos estava apático, só se defendeu, mas conseguiu pelo menos empatar. Né, mas teve disposição contra o Inter, enfim. Não, mas eu tô falando que assim, o Santos tá jogando muito melhor em comparação a vários outros jogos, todas as goleadas que o Santos levou, o 3-0 do Cruzeiro, né, a derrota pro América, as goleadas inúmeras que o Santos levou no primeiro turno, 4-0 do Fortaleza, 4-1 do São Paulo, né? Enfim, o Santos está jogando muito melhor do que quando estava jogando esses jogos. Isso está nítido pra gente perceber. Nítido, nítido. A gente está conseguindo ver que o Marcelo Fernandes está conseguindo arrumar esse time em meio a todas as dificuldades que são enfrentadas no elenco. O Santos pode estar com todas as dificuldades que ele esteja, mas o Marcelo Fernandes está fazendo o que ele precisa, o essencial, para arrumar esse time, para o time poder fazer o que precisa para se manter na primeira divisão, para se manter na Série A, se manter como um dos únicos times que nunca foram rebaixados no país, que a gente tem tanto orgulho disso, e que a gente espera que de fato a gente continue sentindo esse orgulho o ano que vem por mais vários e vários e vários anos. Né? A gente espera que a gente tá vendo essa questão de rebaixamento ficar cada vez mais longe. Ela tá ficando cada vez mais longe, que bom, porque o Santos está demonstrando força para reagir para essa situação. E isso é ótimo. E a gente não vê a hora dessa chance, né, acabar de vez, né, da chance ser zero, né, mas o Santos está cada vez mais perto disso se concretizar, de não ter mais essa chance, de não ter mais esse perigo, tá cada vez mais perto desse perigo. A questão de zona de rebaixamento já é menos preocupante, vai ficando menos preocupante agora. Com essa vitória ficou menos preocupante ainda. Né? Tem mais jogos ainda pra gente ver, né? O jogo do Goiás, o jogo do Vasco, que são hoje. Mas de qualquer forma o Santos está fazendo a sua parte. Pelo menos o Santos de qualquer jeito está fazendo a sua parte para sair dessa situação. O Santos só depende dele mesmo e está fazendo o que precisa, né, para sair dessa situação. Só depende de si próprio e está fazendo o que precisa fazer para se manter assim e ficar cada vez mais longe de um perigo como esse que é tão horrível pra gente, tão vergonhoso. A gente tá brigando contra isso faz tanto tempo. Há mais de um ano, desde 2021, 2021, 2022, 2023, né? E a gente espera que esse ano seja só mais uma briga e que o Santos saia dessa situação de forma definitiva o quanto antes. Tá cada vez mais perto disso acontecer, que bom. E que não demore mesmo, que o Santos saia dessa situação o quanto antes mesmo, pra gente ficar tranquilo. Mas pelo menos a gente pode ficar tranquilo por ter ganhado esse jogo, contra o Flamengo, ter jogado bem e tá cada vez mais perto desse perigo acabar de vez. Né? E o ano que vem, né, que seja diferente. Mas tá, voltando ao foco da vitória. O Santos ganha de 2-1 do Flamengo. Não tinha o Marcos Leonardo não jogou, o Santos completamente diferente das escalações que a gente estava acostumado a ver, como eu falei aqui ontem. Marcos Leonardo não podia jogar, a gente ia sentir muito a falta dele, a gente estava cogitando que ia sentir muito a falta dele, que ele ia ser um desfalque muito grande, como foi, mas isso não fez o Santos se abalar, mesmo assim o Santos ganha. Muito bom. Enfim, tem mais o que falar, eu tô muito feliz. É isso. Próximo jogo é contra o Cuiabá. Tô aqui também, temos quem é do Cuiabá também. É isso. Falar mais nada aqui. Ai, como é bom ganhar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falar mais nada. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Enfim. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.